Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre a urbanização do Brasil, entender algumas características desse processo, como o Brasil passa de um país rural para um país urbano, o que influenciou essa mudança no espaço geográfico brasileiro. Importantíssimo refletir sobre isso e a primeira coisa vamos questionar ali. Você sabe o que é urbanização? E como ocorreu esse processo no Brasil? A própria imagem ao lado vai sugerir para nós características de áreas urbanizadas. Então já começamos a entender que o processo de urbanização é uma mudança de características do território brasileiro. Ele deixa de ser rural e passa a ser urbano quando? Então, entendemos isso, né? Quando a população do campo passa a viver na cidade, então acontecem algumas mudanças no espaço rural que vão fazer com que as pessoas saiam do campo para morar na cidade. Essa mudança do campo para a cidade, essa migração, a gente chama de êxodo rural. E isso contribuiu para a urbanização do Brasil, ou seja, para o aumento da população que vive em cidades em relação à população que vive no campo. Essa característica é que eu chamo de urbanização. Aumento da população que vive em cidades e diminuição, né? Porque as pessoas que estavam no campo vão morar na cidade, então aqui eu vou ter uma quantidade menor de população. Então, característica importante ali para entender esse início, né, da urbanização. O que é a urbanização? Então, aumento da população urbana em relação à população rural é o que a gente chama de urbanização. E será que o Brasil é considerado um país urbano? Sim, o Brasil hoje é considerado um país urbano. Por quê? Porque a maior parte das pessoas, né, da população brasileira vive em áreas urbanas, vive em cidades. E uma porcentagem menor vive no campo. Então, característica ali bem importante. E como isso acontece? Então, este quadro vai trazer para nós essa ideia. Na primeira imagem aqui do nosso quadro, nós vamos ter uma área que não é urbanizada, com características mais naturais, e aí eu começo a ter algumas mudanças nesse espaço ao longo do tempo que vão atrair população para viver nessa área. Então, abertura de estradas, de ferrovias, né, o comércio, atividades ali que vão atrair pessoas para viver nessas áreas e vai mudando a característica desse espaço geográfico. Em um determinado momento eu vou ter ali maior concentração de população nessa área, provavelmente elas saíram de outras áreas e vieram viver nesta área, certo? E aí aqui no último quadro a gente vai ter uma mudança completa de características, identificando ali o processo de urbanização. Então é importante fazer essa análise. E o que nós temos ali da evolução da população urbana no Brasil? Em 1940 era menor. Em 2010, a gente vai ter uma concentração de população vivendo em áreas urbanas, em centros urbanos, muito maior. Então, a população urbana no Brasil hoje é bem maior do que era em 1940. Nós temos grandes cidades, grandes centros urbanos brasileiros que têm uma concentração de população enorme. E as cidades no entorno desses grandes centros urbanos cada vez aumentam mais, porque cada vez mais atraem população. E o que essa população vai buscar? Melhores condições de vida, trabalho e renda. São os principais fatores que fizeram com que o Brasil deixasse de ser rural e passasse a ser urbano. Porque surgiu ali a indústria concentrada em determinadas áreas, atraindo população para trabalhar. A mecanização da agricultura foi outro fator que atraiu população também para viver nessas áreas. E como está o cenário, então, se eu pensar em crescimento da população urbana? Eu tenho aqui 1960 até uma previsão para 2030. Então, 1960 eram 45% das pessoas que viviam em cidades. Ou seja, as pessoas que viviam no campo eram em maior quantidade do total da população brasileira. Então, aqui 1960. Agora, se eu pegar aqui 2010, por exemplo, eu já tenho 84 pessoas vivendo em cidades, então a população rural diminuiu significativamente, a urbana aumentou, processo de urbanização. Nesse vídeo nós falamos sobre o processo de urbanização no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.